Você pode ter mordido iscas e caído em tentações. Mas se essa palavra está chegando até nós, é porque tem favor, tem unção, tem bênção de Deus para nos atingir, porque não tem muita gente hoje nessa pegada. Que tá, não, eu vou te ouvir, Senhor, eu vou viver o que o Senhor tem para mim. Deixa eu parar tudo, deixa eu interromper essa descida que eu estava já acompanhando, esse fluxo que eu estava acompanhando, e me engajar, me colocar e me manter no meu projeto Gerar 2026. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por esse dia de vida que o Senhor nos dá. Quantos de nós, meu Deus, já teve ou mesmo tem a experiência de estar perto, de ter a notícia, de ficar sabendo de alguém que não tem mais a mesma condição? Quantos que tiveram a notícia de alguém que se foi, que não está mais entre nós, que não tem mais a mesma oportunidade, autonomia, não tem mais tempo para fazer tudo que nós podemos fazer. Por isso eu te agradeço pela vida, te agradeço pela salvação da alma, e essa é a nossa maior alegria. Te agradeço pela paz, te agradeço por cada angústia que o Senhor tem permitido na nossa vida, para que venhamos crescer por meio delas e chegar onde ainda não chegamos, para que entreguemos, para que façamos, para que venhamos corresponder onde ainda não correspondemos, e que assim o Senhor se agrade de nós. E que quando o Senhor se agrada de nós, meu Deus, nós vemos coisas grandes e coisas firmes que nós ainda não sabíamos que existiam. Porque algumas coisas nós até já ouvimos falar, já ouvimos relatos, mas quando nós vivemos é que descobrimos de verdade. Como Jó disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu peço que a tua unção seja derramada sobre cada um de nós, que nos cubra, que nos proteja, que nos ajude a entender a palavra, que a palavra entre, meu Deus, esquadrinhe, faça não só um esboço, mas que venha decifrar cada um de nós, primeiramente para nós mesmos, para que aquilo que ainda é obscuro, aquilo que não é claro, que fique claro para nós. Que o Senhor coloque luz nas nossas trevas e nos ajude a ver aquilo que, ainda que esteja tão perto ou diante de nós, ainda não vemos. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Eu consagro esse culto e eu consagro esse dia por meio desse culto em que nós estamos e iniciamos o nosso dia. Eu peço unção, eu peço favor, eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro e que assim sejamos imensamente abençoados em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2026. Diga: eu creio que o que eu estou cantando, eu viverei
este ano. O som é alegre, o resultado é poderoso, é fértil, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Essa é uma palavra que a gente sempre deve trazê-la à nossa mente, porque tudo acontece duas vezes e primeiro acontece na nossa mente. Deus está falando, Deus está nos mandando cantar, Deus está nos lembrando de casos, Deus está gerando fatos novos em pessoas, em coisas, que está nos levando a ver, olha, a palavra de ordem é fertilidade. Mas é muito interessante que sempre está escrito lá em Eclesiastes 1 que não há nada novo, né? Não há nada novo debaixo do sol. Quer dizer, não tem nada que a gente está vendo agora, que a gente está vivendo agora. E a impressão que a gente tem às vezes, aqui, Eclesiastes 1:9, o que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Se você para, e principalmente se você conhece as Escrituras, você vai ver, isso aqui já aconteceu antes. Já teve uma história parecida. Já teve algo que foi muito semelhante. Já teve uma situação igual. Então, sempre, quando Deus está fazendo algo, Ele não vai fazer sem anunciar antes. Mas Deus anuncia algo e geralmente quando Ele anuncia, para quem Ele anuncia, acontecem barulhos e situações que são muito contraditórias com o que Ele disse. Muito contraditórias. Então, vamos aqui para Gênesis 26. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Aí o Senhor fala qual terra que era para ele ficar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Então vamos ver. O Senhor fala, o Isaque, em parte impelido pela situação, começa a se mover. Que às vezes acontece isso, né? Às vezes a gente está tão atordoado, está tão confuso, perdido, que a gente começa seguindo um fluxo. O que está todo mundo fazendo? Para onde está todo mundo indo? O que está todo mundo falando? Está acontecendo tal coisa. Eu tenho que
fazer isso. Houve fome naquela terra, e então Isaac mudou daquela terra. Aí o Senhor fala com ele. Então, soberana é a voz do Senhor. A verdade é que Deus sempre fala com o homem, ora de um modo, ora de outro. Ainda que o homem não perceba. O que acontece? Eu acredito que Deus, quanto mais a gente se aproxima dele, mais claramente a gente consegue ouvir a voz dele. Isso não quer dizer que nós vamos ouvir a voz dele em circunstâncias agradáveis e favoráveis, mas a voz dele a gente vai ouvir. Então a gente precisa ter essa consciência, né? Quando Deus fala, Deus não vai falar só em circunstâncias que vai ser muito bom, que vai ser muito agradável de ouvir. Ele vai falar. Corrigindo, ele não vai falar, ele está falando. Ele está falando. Então, tem gente que precisou sair de um lugar para se aproximar de Deus. E como que teve que sair? Impelido por situações que estavam além do seu controle, além da sua capacidade. Então começa muitas vezes, né, que é o que chamou-nos. A maioria de nós chegou perto do Senhor por algo como Moisés. A gente ouviu falar de uma mudança de vida, de um testemunho, viu algo que não estava acostumado ver, né, e viu na vida de alguém. Viu um acontecimento, viu uma cura, ficou sabendo de alguém que teve uma mudança de vida e que não tinha explicação para nós. Olha, o fulano, né, está abençoado. Olha, você viu falar que na casa do Obed-Edom ali o negócio agora tem ali um tempo que está prosperando, o negócio está fluindo mesmo. Mas o que aconteceu? A Arca da Aliança. Olha que impressionante. Tem ali tal coisa acontecendo. É assim, a gente também. Tem algo que nos chama a atenção. Mas às vezes o que nos aproxima é uma situação negativa, é um problema, é uma dor. A gente está há 30 anos vivendo debaixo de uma cobertura espiritual de alguém que, devido a uma dor, se aproximou de Deus. A dor do filho perder um braço, que não foi uma dor aceita. Não, eu não aceito isso. Meu Deus, me ajuda. Está escrito que o Senhor levou as doenças, as enfermidades. Então, ó, veja, não foi, ai meu Deus, eu te amo, onde o Senhor está? Não. Ó, veja, como Isaac, algo que está além do meu controle. A gente viu lá o médico falando, né? Eu não tinha o que fazer, ficou na mão de alguém. Alguém disse, eu também não sou, eu não posso operar milagres. Então, doutor, faz a sua parte, e quem pode, eu vou falar com ele. Então, ó, eu me aproximo de Deus por algo que eu não tenho controle. A fome, eu penso que Deus permite situações como essa que aconteceu com Isaac, para que nós tenhamos uma atenção que até então não havia para com a voz de Deus. Só que aí olha o que acontece. E o Isaac estava se movendo, fugindo, segundo o que ele acreditava que ele podia fazer, né? Então, ó, tem fome lá, eu saí de lá e estou indo para o lugar seguro. Quando ele está indo, qual era esse lugar? O Egito. O Senhor falou, não desça para o Egito. O que nós vemos aqui? Deus queria que ele saísse de onde ele estava, mas não queria que ele descesse para o Egito. Porque o Egito
muito provavelmente era aquele lugar que estava aparentemente seguro, que era um lugar para onde havia o fluxo e era o destino daquele fluxo. As pessoas indo para aquele lugar que estava oferecendo alguma segurança, alguma estabilidade. O Senhor não. Não. Não é para lá. Então veja, ó, quando Deus teve que pontuá-lo e dizer não, Deus não impediu que ele saísse. Deus não está escrito que Deus falou, então eu vou colocar isso. Deus não falou para ele não sair de onde ele estava. Então, quando ele passa por Gerar, o Senhor para. Não. É aí que você vai ficar. Então ele ouve a voz de Deus, ele não acompanha. Repita isso, que isso é muito importante. Não acompanhar o fluxo. Isso contraria o que nós mais vemos acontecer hoje, principalmente com tanta facilidade que nós temos de viver assim. Hoje o que as pessoas mais estão vivendo é isso. É difícil uma pessoa que fica um dia sem acompanhar. E eu falo acompanhar lendo, acompanhar assistindo as tendências. Vamos pegar aqui, ó, domingo para cá, né? Teve no meio aí um dia inteiro. Quem que não comentou sobre guerra? Quem? Precisa responder não, só responda para você. Quem que não conversou sobre guerra? Quem que não leu sobre guerra? Quem que não parou e pensou um pouco sobre guerra? Você leu alguma coisa, ouviu alguma coisa sobre guerra? Eu também. Então, tem coisas acontecendo e elas, ainda que muito pouco, né, ou muito para alguns, elas estão levando pessoas a pensarem em coisas da vida. Só que aí que está, a gente não podia ter o mesmo tempo que gastou lendo, pesquisando, assistindo a algum vídeo sobre guerra. Eu vou falar de guerra porque é o assunto do momento. Mas cada hora é um assunto diferente, então vou pegar o de agora, né? Quem assistir esse culto depois já gravado, de não sei quanto tempo, já não vai ser mais esse o assunto. Hoje é guerra. A gente não podia ter parado e buscado ouvir Deus naquele mesmo tempo que assistiu uma reportagem. A gente não podia ter meditado na palavra de Deus, aquele tempo que gastou lendo uma notícia sobre guerra, o que atacou, quem morreu, quem não morreu, quanto tempo vai durar. Podia. Então, ó, vamos nos atentar que enquanto tem um movimento acontecendo que nós não temos controle, e muitas vezes, ó, eu comecei falando que não tem nada novo debaixo do sol, que muitas vezes acontece numa escala muito grande, Deus está falando. Deus está falando. Como ele fala com Isaac, ó, parem de gerar. E não Deus só falou, como Deus falou assim, semeia aí. Você vai, que aí está aqui, ó. No 6,
Assim, Isaque ficou em Gerar. Só que aí vem o lado humano, que é aquele lado que ainda é o ranço, A bispa fez uma pergunta no... Que dia que foi? Hoje é? Terça. Domingo. Quais são os verbos que definem a sua vida? Sabe qual devia ser o primeiro verbo da resposta nossa? Crer. Se o primeiro verbo fosse crer, os que viessem depois estariam bem. Mas tem gente que o primeiro verbo é... Esse é um verbo muito... Para muita gente sincera, o primeiro verbo foi reclamar. Para algumas pessoas, o primeiro verbo foi comprar. Para algumas pessoas, o primeiro verbo foi voltar, retroceder. Para outras, o primeiro verbo foi depender. De Deus? Não. Depender da economia, depender da política, depender do dinheiro, enfim. Mas não sou eu quem dou essa resposta sobre a sua vida. Você quem tem que ter essa resposta. Se você não teve ainda, talvez você é uma pessoa que você faltou confuso. E isso não é o tipo de pergunta que você vai fazer para mim, por exemplo. Né? Quem tem que fazer essa pergunta para mim, caso não sabe, é minha esposa. Né? Minha filha, alguém que convive comigo, que eu convivo com a pessoa, aliás. Estou falando que não adianta ser agora no seu pastor, que acompanha pouco da sua vida, e falar assim, quais os verbos que definem a minha vida? Ele vai te responder baseado no que ele vive com você. Então, se ele passa do tempo dele 1 hora da semana com você, ele pode falar, o verbo que define para mim é você cultuar a Deus, você cultua naquela 1 hora da semana, porque ele vai falar o que mais? Servir, você serve na obra. Doar, você doa. Não, você tem que perguntar para quem convive, quem está ali junto. Ou teu cônjuge, ou uma pessoa que passa aquelas 8 horas do trabalho com você e está te ouvindo, está te vendo, está te acompanhando. Essas pessoas têm condições de responder de forma correta. Tem gente que o primeiro verbo é mentir. Tem gente que o primeiro verbo é comer. Tem gente que o primeiro verbo que define a vida da pessoa é dormir. E não adianta você criar uma narrativa própria. Não, o meu verbo é lutar. Com quem você está lutando? Com quantos demônios você já lutou essa semana? Você está lutando contra as potestades, os principados, inclusive esses que se instalam em regiões celestiais. Né? A gente vê que cada região, que Deus tem um propósito, um chamado, também ali tem um principado para impedir que aquela região ela seja algo celeste. O que é o celeste? Seja feita aqui na terra como é no céu. Quantos lugares que Deus estabeleceu, que Deus fez promessas, que teve alguém ali como um Abraão um dia, que construiu um altar dedicado ao Senhor, alguém que derramou óleo naquele lugar de passagem, que viu a mão de Deus e consagrou aquele lugar a Deus, e Deus inclusive permitiu. Uma coisa que quando você vai pesquisar a história, o maior feriado
deste país é o Dia de Ação de Graças, que inclusive ele não tem uma data, né? Ele acontece ali naquela última semana de novembro, numa quinta-feira. É como se fosse a Páscoa, né? Que não tem um dia, ele tem aquela época. E esse feriado é baseado num milagre de provisão de Deus. Então, olha que coisa interessante. Você vai saber, eles acreditam, né, que aquelas pessoas que viveram aquilo, elas receberam a provisão de Deus no momento que elas estavam à deriva já na vida, não era no mar, não. Acabou, a neve vai devastar, a fome vai matar, e houve provisão. Então, assim, não, para nós isso não foi um fato. Vamos eternizar isso agora, todo ano vamos lembrar disso agora. Que quando já não tinha mais o que fazer, não tinha nem como fazer, devido às condições climáticas, o Senhor proveu. É algo muito parecido com o que aconteceu com Abraão, mas nos dias atuais, uma situação contemporânea. Então, é uma provisão pela qual houve uma comoção e o país é grato, tanto que o nome é o Dia de Ação de Graças, então eles dão graças. E a família para, o país para, e as pessoas se sentam para comerem e celebrarem em ação de graças a Deus. Aí você pega isso, você ouvindo isso aqui agora, você fala, meu Deus do céu, eu quero ir para esse país onde há isso. Você não vê isso no dia a dia, é um feriado. Então teve um tempo e uma época que devido a essa situação extrema, essa necessidade e o milagre da provisão que houve, alguém de fé estabeleceu um altar. Só que aí você vê depois disso a deteriorização da fé, o quanto que a fé é atacada e o quanto que este lugar tem principados que, se a pessoa não tiver uma resistência em Deus, ela sucumbe. Ela é achatada. Achatada espiritualmente, achatada culturalmente. Por quê? Porque você vê, há uma promessa. Há uma unção que foi derramada em resposta a uma atitude de fé. E a gente está falando, nem sei de quantos anos isso. Eu estou falando esse fato, né, que gerou ação de graças. E você vê que isso trouxe bênção, trouxe prosperidade, trouxe riquezas. Mas o quanto que isso hoje é atacado e, por outro lado, há um achatamento. Não foi diferente com Isaac. Isaac teve uma direção de Deus e, a princípio, ele disse, tá bom. Ele decidiu, vou cumprir, vou fazer o que o Senhor está falando. Como está escrito, nós lemos assim, Isaac ficou em Gerar, que foi o lugar que o Senhor falou, fica mais um pouco aí, tipo, não continua o caminho que você começou a fazer. Né? Ele estava indo para o Egito, o Senhor, não desça para o Egito. Fica mais um pouco aí que eu vou te abençoar aí. Tá bom. Aí o Isaac, nós vamos lá para o capítulo 12. Ele, antes disso, ele pega e, em vez de ele continuar, diga continuar. Esse é o ponto que, para mim, Deus está trabalhando esse propósito dos projetos de conquistas. Nós temos palavra? Temos. Mas as pessoas, elas estão recebendo a palavra, elas estão tendo uma palavra que é uma direção de Deus para tomarem uma decisão, para se moverem,
ou para ficarem, né? E aí não é essa parte que eu vou pregar hoje. Então eu não estou falando para você fica no lugar, ou eu não estou falando vai para o lugar. Quer dizer, a palavra de hoje, eu não falaria isso, mas não é o que a palavra de hoje está falando. Eu creio que cada um tem que pegar a palavra que foi para si. A palavra que diz vai, a palavra que diz fica, a palavra que diz siga. Deus falou para ele, fica, para o Isaac. Fica mais um pouco aí. Ele não ia ficar para sempre, mas você vai ficar mais um pouco aí. Não é hora de você sair daí. Ok, ele tinha uma palavra de Deus. E o que ele tinha que ter feito? Do jeito que ele recebeu uma direção de Deus, ele devia ter dependido de Deus. Mas no quê? Em tudo. Se Deus está vendo o meu movimento, Ele está vendo o meu movimento. Eu não posso pensar diferente disso. Se Deus está falando comigo sobre um assunto, se Deus, eu percebo num culto, eu percebo quando eu me levanto para fazer uma oração na madrugada, eu me levanto para fazer um jejum, eu percebo Deus confirmando coisas, falando coisas comigo. Eu particularmente percebo. Eu oro cada dia desse propósito, que eu orei na madrugada, que eu meditei na palavra, que na leitura da Bíblia, na sequência, em cultos, eu sei cada dia o que Deus está falando comigo. Deus fala o que eu queria ouvir? Não, mas o que Deus fala é uma sequência. Não é o que eu queria, porque às vezes a gente quer alívio, às vezes a gente quer conforto. Conforto que eu falo é algo confortável para se viver. E o que Deus fala é uma direção. Se Ele falou siga, Ele vai continuar falando. Siga, mas está difícil. Agora tem uma oposição, tem uma opa, siga, vai. Então, tendo uma direção de Deus, tendo a palavra de Deus, o que acontece é que às vezes nós vamos conduzir aquilo por crenças que nós formamos, por ranços espirituais, emocionais, comportamentais da nossa família. Quantas pessoas que estão, veja como que o diabo é. Há demônios que agiram na vida dos seus pais de determinada forma, e tem muita gente que vai se encontrar nisso. Quantas pessoas que ultimamente têm se pego fazendo coisas, falando de uma determinada forma que já não falava, que já não agia, que já não fazia, com comportamentos que até já tinham superado e que agora voltam. A maneira de tratar alguém, a maneira de conduzir determinada área da vida. E não é uma coisa que vinha acontecendo, não é uma coisa que vinha, sabe, que sempre foi assim, não. Você vai dizer, como é que você sabe disso? Porque a palavra está dizendo. Veja que aquilo foi uma tentação na vida do Isaac, que ele caiu. Ao mesmo tempo que ele ouve Deus e ele obedece, ele, opa, eu vou ficar. Deus falou comigo, Deus falar comigo não impede de eu ser tentado. Semana passada a gente trouxe essa palavra. Quem levou Jesus para o deserto? Para ser tentado. E quem tentou Jesus? Está entendendo? Quem leva ele para o deserto? O Espírito Santo. Quem tenta ele? O diabo. Uma coisa não impede que outra coisa aconteça. Mas uma coisa te sustenta para vencer a outra coisa. Jesus não foi vencido na tentação, foi? Não, cada investida do diabo
ele estava pronto pela palavra para vencer aquilo. Então eu não me admiro se alguém, meu Deus, olha, tem coisa que eu não estava mais fazendo, que eu não falava mais dessa maneira, que eu não estava tratando tal pessoa da forma que agora eu voltei a tratar, que eu não mais fazia o que eu voltei a fazer, que eu não tinha mais as reações emocionais, a ansiedade, as dores. Toca o sininho agora. Tem gente que já tinha vencido dores, doenças, enfermidades, e que agora volta. Tem coisa que está voltando aí, ó. Ai, você está sentindo. Ai, a dor, aquela dor que volta, que você já tinha dado até testemunho. Coisas que às vezes aconteceu com os seus pais, que você uma vida ouviu falar. Ah, minha mãe tinha problema disso. Ah, meu pai tinha problema de tal coisa. A tal pessoa, olha, uma vida, um irmão que eu tive, um tio que eu tive, tinha problema com tal coisa. E agora você está vendo em você. O que é isso? É a tua tentação do momento. E olha como Deus é bom. O Senhor está falando com você. Você está sendo tentado. Não caia na tentação. Você já conta com uma graça e um favor que, se você se ater à palavra de Deus, se você se alimentar da palavra de Deus, isso não vai acontecer com você? Não, vai sim acontecer. Vai acontecer. Você vai ser tentado? Vai. Você vai ser atacado? Vai. Você vai se ver, às vezes, com uma vontade de coisas que parece que você já venceu há muito tempo atrás? Vai. Mas se você se mantiver alimentando da palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, estiver preso a Deus, depender de Deus, você não só vai vencer as tentações, porque tentação é distração. A tentação é exatamente com esse propósito, de tirar o seu foco de onde você o colocou para um propósito maior que você, porque se você tira o foco do propósito, que é de Deus, e você coloca no momento, você coloca na dor, você coloca nas notícias, você pode se perder do seu propósito. Você se perde do seu propósito. E a maioria das pessoas se perde e não volta mais. O Isaac ainda teve a chance e conseguiu voltar, tendo assim uma misericórdia e um livramento de Deus enorme. Então, você que está tendo livramento, se agarra a isso. Ô, Senhor, obrigado. Já agradeça a Deus agora. Porque aqui, ó, no 12, Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um. Por quê? Por quê? Porque ele era mestre na agricultura. Porque ele era o melhor engenheiro agrônomo que existia lá na terra dos filisteus. É por isso que está escrito aí? Porque o Senhor o abençoou. Quem mandou ele ficar lá? O Senhor. Olha isso. Deus não vai lá, pega a semente tal, vai na terra tal, faz coisa tal. Não. A gente não precisa rebuscar. Para que ele foi falar que a mulher dele era irmã dele? O Deus que fez ele ter a melhor colheita, o melhor resultado naquela terra, não tinha, se Deus tinha controle sobre a terra, Deus não tinha controle sobre quem morava naquela terra? Que perda de credibilidade desnecessária. Aliás, nunca é necessário perder credibilidade. Que perda de vida, que perda de tempo. Para quem Deus está falando agora, que está perdendo tempo no que está fazendo, mexendo os pauzinhos, colocando energia numa demanda
desnecessária. Não tem Deus nisso. Contando uma história que não é verdadeira, para ver se emplaca. Sabe, gastando energia naquilo que não vai te trazer nada. Por quê? Porque você não tem direção. Porque é uma repetição de história de pai, é uma repetição de história de família, é uma repetição de história de mãe. É um comportamento reprovável, é mentira, é engano, é extra oficial. O que é oficial? Oficial é o chamado, é o propósito. O que eu digo para você assim com convicção de que essa é uma palavra, uma revelação de Deus? Não tem nada que está acontecendo aí que já não aconteceu antes. Isaac está nos mostrando. E a palavra é o que faz a diferença, e Deus já está mostrando isso na tua vida, é a bênção. Que a gente pode trocar o nome e falar assim, é o favor de Deus sobre você. É a unção de Deus na sua vida. Que está aqui, ó. Porque o Senhor o abençoou. Por que o Senhor o abençoou? Porque ele ouviu e obedeceu a Deus para ficar e depois para plantar naquela terra que contrariava o fluxo, que todo mundo estava indo para o Egito. O Senhor falou, não, você não. Você não vai fazer como todo mundo, você não vai descer para onde todo mundo está descendo, você não vai se refugiar na segurança, na estabilidade. Você vai se refugiar em mim, você vai depender de mim. Enquanto, quando, onde ele dependeu de Deus, Deus o abençoou. No que ele dependeu da sua astúcia, ele foi envergonhado. No que ele dependeu de jeitos, ele foi envergonhado. E não é diferente do que está acontecendo já. Tem gente que está, não, mas eu vou dar o meu jeito. Não, eu vou fazer da minha forma, eu vou construir aqui a minha própria narrativa, e eu vou vender, se as pessoas acreditarem em mim, elas vão ter uma imagem de mim, de isso. Não perca o seu tempo. A gente está num projeto, igual Neemias, projeto espiritual de Deus para o nosso ano. É tempo de construção espiritual, com jejum, com oração. É tempo de se esconder em Deus, não é tempo de você se inteirar. Não, eu vou estar agora inteirado de cada fato, de cada movimento geopolítico, e agora eu estou gastando a minha internet. Deixa eu assistir gente que fala para onde vai a guerra, quem vai participar, deixa eu ver para onde que vai o dinheiro, porque o dinheiro vai vir, não vai vir, deixa eu me inteirar da eleição, quais alianças políticas, tal. Ouça Deus, medita na palavra de Deus, se debruça sobre o projeto espiritual que Deus tem com você esse ano. Qual é o projeto Gerar de 2026? O teu projeto Gerar. Deus tinha o projeto Gerar com Isaac. E Isaac gerou fortuna, patrimônio. Veja que ali Deus tinha um projeto com o filho do Abraão, que tinha obedecido a Deus, e Deus tinha ali também, Deus deu uma chance para os filisteus. A gente vê lá os filisteus depois, naquelas guerras, naquelas derrotas, e Deus tirando terras deles, tirando riquezas deles e transferindo para os israelitas. Por quê? Porque eles tiveram com Abraão chance, eles viram Deus, eles reconheceram, está aqui, ó,
tanto com o Abraão como com Isaac, os filisteus, assim desde o seu rei, eles reconhecendo Deus na vida daqueles dois homens, na vida do pai, o Abraão, depois na vida do filho. E eles não se moveram para Deus. Eles não se prostraram diante de Deus. Eles fizeram aliança com o Abraão, fizeram aliança com o Isaac, mas não fizeram aliança com Deus. Eles não podiam. Oh, meu Deus, eu vou te servir também. Eu estou vendo a vida desse cara aqui, ó, na minha terra, o que eu não consigo na minha própria terra, eu não consigo poço como ele. E ele é menor do que eu, mas ele consegue poço que eu não consigo. Ele tem menos mão de obra, ele tem menos gente que escava do que eu. Eu tenho mais e não consigo tanta água quanto ele. Eu tenho muito mais gente plantando aqui em toda a terra, mas ninguém tem o resultado das colheitas como ele tem. Opa, deixa eu ver que tem algo diferente na vida dele. Opa, Deus é com ele. Então, eu não vou só fazer uma aliança com ele, o que é inteligente. Eu vou ser sábio e vou fazer uma aliança com o Senhor. Porque aí eu não preciso ficar fazendo aliança com homens. Porque eu vou ter do Senhor já a fonte. Então, qual é o projeto Gerar? Está aí o título, tá? Projeto Gerar. Qual é o teu projeto Gerar? Mas como é que eu vou saber? Vou te dar a receita aí agora, anota. Não vou ficar parando porque é vídeo, né? Então dá para você pausar, né? Entendeu? Não vou ficar esperando. É só a hora que eu falar, você vai lá e pausa. Pega o primeiro jejum. Vai lá e assiste. Podia falar do dia primeiro, hein? Podia falar, mas vamos fazer uma receita pequena. Pega o primeiro jejum e assiste. Mas não assiste com o celular ligado. Vai lá, coloca o vídeo, deixa o vídeo carregar e depois que ele carregar, vai lá e aperta o modo avião. Tum! Ou melhor, se tiver televisão, vai lá e assiste pela televisão. E põe o seu celular no modo avião, para não tocar mensagem, para ninguém te ligar. Sabe por quê? Eu não duvido da pessoa começar a assistir o primeiro culto e o celular dela ligar, e mensagem chegar, e notificação já distraí-la, e ela não conseguir assistir nem o primeiro. Quantas vezes que eu já vi isso acontecendo? Foca. Mas eu fiz planos tal. Não leva a mal, mas isso é um problema teu. Não importa os planos que você fez. Isaac também fez planos de descer para o Egito. Opa, o Egito é seguro, agora está tendo fome. Não, mas eu tenho que me mover porque não dá para continuar do jeito que estava. Deus permitiu, igual permitiu fome na terra que o Isaac estava. Eu acredito que a maneira de Deus fazer você se mover é porque você não tinha ouvido Ele naturalmente. Então Deus permite situações. Quantas vezes eu podia pegar histórias, várias aqui, que Deus permitiu situações desagradáveis, problemas, apertos, pressões, para que aquele fosse o começo de um movimento que ia fazer a pessoa chegar onde Deus a queria para ouvi-lo, para atentar ao que ele estava falando e ao que ele tinha para ela. Então, esse movimento aí não foi ruim, não foi errado. Então, mas agora dê ouvido. Você vai ouvir o primeiro. Não é o primeiro só, o primeiro é para você voltar num ponto, mas vai ouvir cada palavra de cada jejum. Mas não ouve só, sabe, no modo 1,5 ali. Vai assistir o culto e pega para você aquilo. Faz ali daquilo teu terapeuta. Fala. Quando você estiver diante da bispa ali, ó, falando com você, fala você com ela também. É isso. Quando te perguntar as coisas, o que é isso? Responda, é isso. É tal coisa. Mas responda com sinceridade. Se tiver momentos que você precisar parar ali, até, Senhor, me ajuda nisso aqui. Senhor, eu recebo. Agora eu preciso de força para me colocar agora no teu plano. Leia. Primeira coisa agora, você tem isso aqui? Você tem desse jeito? Está preenchido?
Lê o teu projeto. Você está em contato com isso aqui? Você tem lido? Você escreveu um dia lá, nem percebeu direito que escreveu? Quantos que isso aqui foi Deus falando com a pessoa, dando para ela uma visão? O que a Bíblia diz? Escreva a visão. Todo dia eu paro, eu leio isso aqui. Ô Senhor, olha, isso aqui foi o Senhor que me deu. Isso aqui é um ponto que o Senhor fixou na minha vida para eu acreditar, para eu buscar, para eu declarar, para eu falar, para eu cantar, para eu pedir. Tem coisa que não existia dentro de mim. Passou a existir a partir disso aqui. Isso aqui é um momento, é o nosso projeto gerar. Eu não sei qual é o teu, mas esse aqui eu sei. Esse aqui eu sei isso aqui. O meu eu sei. Cada ponto, cada área. Por exemplo, quando eu estou no carro às vezes, tem momentos que eu estou lá sem ler, eu estou falando todo o meu projeto em voz alta. Falando como que é a minha casa cheia de filhos. Como que é tal área da minha vida. Como que está tal situação que está nas minhas mãos. E quantos momentos que quando eu tenho, principalmente no mais privado, íntimo, eu estou ali numa passagem bíblica, eu estou ali num vídeo de um culto, de um trabalho. Estou pegando um áudio de uma oração, de uma palavra e reforçando o que eu já sei. Por quê? Porque às vezes eu sei, eu posso falar, não, já estou cheio disso. E aí eu vou ouvir uma coisa nova, só que não é para mim. Coloca de novo aí o Eclesiastes 1. Esse está sendo um problema das pessoas. Elas sempre estão querendo uma coisa nova. Só que não é o novo de Deus, é o novo do mundo. É a nova informação. É o nome, é uma atualização do que elas já sabem que só estão corrompendo a vida delas. É mais da guerra, é mais da política, é mais da insegurança, é mais o próximo crime, quem que matou quem que violentou quem que traiu quem que separou de quem. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol. Se é para a gente ver mais do mesmo, então vamos ver o que é bom, vamos ver a palavra de Deus, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos nos cercar da palavra de Deus, vamos aqui preencher a nossa atmosfera com a palavra de Deus. Quantas pessoas que quando vêm à igreja, a maioria das pessoas que vêm e visita a igreja, falo do nosso pessoal do Brasil, o pessoal vem para ver a Disney. A gente fala Disney, tá? Mas tem um monte de parque aqui que não é a Disney também. Mas vamos falar a Disney, enfim. Eu não lembro de uma pessoa que quando entrou aqui, a gente tem templo no Brasil, hein? Mas é difícil uma pessoa que quando chega aqui, a pessoa adentra o templo, que a pessoa não se emociona com uma sensação muito, muito boa, muito positiva. Por quê? Porque quando você está aqui nessa região, tem uma opressão. Então, quando você entra na igreja, destona, há uma disparidade de presença. Por que isso acontece? Porque é o tipo de coisa, é o tipo de oração, é o tipo de clamor, é o tipo de música, é o tipo de louvor, é o tipo de... A gente está preenchendo esse ambiente. Nós somos bons. Não, ninguém é bom aqui não. Mas a gente tem que pagar o preço. Você está pagando esse preço aí na sua casa? Pode ter gente ímpia aí no seu trabalho, pode ter gente ímpia lá, nos lugares onde você fica mais tempo. Seu carro, por exemplo. Se alguém entrar no seu carro agora, como é que fica? Fica bem ou fica mal? Carro é um lugar de presença, hein? Se alguém entrar no seu quarto, deitar na sua cama, como é que fica agora?
Vai acordar como? Vai acordar assim, oh meu Deus, que maravilha, que noite maravilhosa, que sono, olha, que descanso, que noite reparadora. Oh, ai, oh meu Deus, ai, nossa, eu não estou aguentando. Nossa, parece que eu não dormi nada. Jesus, que dor de cabeça, que peso. É a presença. Por que o Isaac fez a diferença? Porque Deus o abençoou, porque ele deu ouvidos. Ah, ele falhou, mas no final ele obedeceu. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, interrompe esses abismos na sua vida. De repente você começou aí, começou bem, se perdeu, mordeu a isca, caiu em tentação, voltou para a imoralidade, voltou a conversar com gente que só traz fofoca para você. Isso tem dentro da igreja. Infelizmente, existe dentro da igreja gente que puxa você para baixo. Gente que, aí você vai abrir o zap da vida aí, você vai entrar no Instagram. Você já me segue no Instagram ou não? Me segue no Instagram? Quem que você está seguindo no Instagram? Coloca meu Instagram aí pro pessoal aí, o pessoal da produção. Me segue no Instagram aí, que você vai ver. Melhor conteúdo. Não fica perdendo seu tempo, não. Isso, me segue no Instagram. Eu quero um movimento agora. Faz um compromisso, que você só vai ver o meu Instagram agora por 7 dias. Eu, assim, afirmo para você que se só ver o que eu posto no Instagram, você vai assim, pode voltar aqui, eu vou fazer igual o pessoal que vende coisa na internet. Pode voltar aqui terça-feira. Se você acompanhar no Instagram só o que eu postar, você não vai estar muito melhor. Compromisso, hein? Pode colocar ali na defesa do consumidor. Se só o que eu postar, você só vê no Instagram, só o que eu postar, você não vai estar melhor. Você não vai estar ali, opa, estou aguçado, estou focado. O meu foco ficou uma maravilha. Por quê? Porque você não vai ver. Não vai ficar vendo disso, daquilo outro e tal. Algo que comprar novo que você não precisa. Algo que fazer para... Não, Deus tem, a gente está, né? Talvez você ainda não entrou, mas dá tempo. Dá tempo. Você pode ter mordido iscas e caído em tentações. Mas se essa palavra está chegando até nós, é porque tem favor, tem unção, tem bênção de Deus para nos atingir, porque não tem muita gente hoje nessa pegada, que tá, não, eu vou te ouvir, Senhor, eu vou viver o que o Senhor tem para mim, deixa eu parar tudo, deixa eu interromper essa descida que eu estava já acompanhando, esse fluxo que eu estava acompanhando, e me engajar, me colocar e me manter no meu projeto Gerar 2026. O que é que vocês estão colocando? Isso aí, me segue aí no meu Instagram, o pessoal vai colocar aí para você, se não colocou ainda, você pode ficar uma semana aí acompanhando só o meu, agora eu vou ser egoísta também, vou puxar para o meu lado. Daqui uma semana, você vai ver, nem pagou nada, não pagou nenhum curso, não clicou em nenhum botão azul, e você vai ver que você vai estar mais focado, mas só o meu. Enfim, coloque-se em pé, por gentileza, pega o seu propósito aí, Está preenchido o seu? Tem gente que não tem um propósito preenchido. Mas se eu perguntar qual que é a tendência, é igual ontem no programa, se eu perguntar o que é sabor, a pessoa vai saber, mas não tá, cadê, Cadê que você tem um ritual? Todo mundo tem rituais na vida.
Esse aqui já faz parte da sua, esse ritual? De todo dia. Eu estou lendo aqui, tá? Mas o correto aqui é você ler. Ler. Você está ali naquela imagem daquela mulher do vídeo. Coloca de fundo aquele vídeo lá, daquela mulher lá que está... Não é o som, né? Só aqui de fundo. Se der para colocar também, eu não sei, às vezes não. Eu às vezes falo umas coisas aqui que o pessoal também deve ficar ali meio que em apuro, né? O que você está fazendo aí? Você está cumprindo com Isaías 54? Você está se cercando dessa, sabe? Gerando, ó a palavra, ó o Senhor confirmando sua promessa, gerando. Começa o ano com essa areia do deserto aí, mas aí você para, mentaliza, você vai lá e medita, é isso. Mas o contrário está me dizendo, está falando. O que você está falando? O que você está ouvindo de Deus? De repente está faltando você colocar os rituais certos na sua vida. Dar ouvidos à voz de Deus. Acreditar. Acreditar não é eu falar de vez em quando, não é eu escrever e postar. Eu postar lá a frase com o melhor versículo, maravilha, pegar, tirar uma foto. Tirar uma foto e olha isso aqui, alguém lá e dar uma curtida. Não, acreditar é eu estar dando respostas a Deus, como a de Isaac. Ele foi lá e semeou quando Deus mandou. Não fazia sentido aquilo. Mas às vezes tem crenças que voltam, aqueles demônios que atuaram na vida dos pais, dos avós. Às vezes a gente nem sabe há quantas gerações e de repente vem algo forte que se você não estiver muito concentrado, você se pega vivendo, sentindo, fazendo, repetindo erros. Olha o Isaac fazendo igualzinho o pai dele. Eu não tenho nenhuma dúvida da quantidade de pessoas que estão aí fazendo coisas que elas já tinham até vencido e agora volta aquela situação no casamento, volta aquela dor que a pessoa vai vencer em oração, volta aquela atitude financeira irresponsável. Tem gente que voltou a fofocar, dar ouvidos aos fofoqueiros, a se envolver com mexerico, sabe? Ficar no meio daquelas conversinhas. Fulano falou isso, você viu? Estão falando isso, está acontecendo tal coisa, você ficou sabendo? Coloca rituais, grandes, altos, poderosos na sua vida. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço por cada um, meu Deus, que está nesse projeto, o projeto de conquista, o projeto gerar, que está se alimentando da tua palavra, e cada um que ouviu, meu Deus, não me ouviu, ouviu o Senhor, ouviu a tua palavra, ouviu o que o Senhor tem para nos dizer, ouviu, meu Pai, a direção do Senhor para a vida. E eu oro para que o Senhor nos fortaleça no teu propósito, que o Senhor, meu Deus, nos dê condições no teu chamado, que o Senhor, meu Deus, nos revista de poder, que o Senhor se agrade de cada uma das nossas atitudes, respostas, dos nossos passos, porque eu conto com o teu favor, eu conto com a bênção, eu conto com unção, eu conto com graça do Senhor sobre a nossa vida, para que assim como aconteceu com Isaac, em Gerar, a terra dos filisteus, porque ele não desceu para o Egito. Ele não fez o que a maioria estava fazendo. Ele deu ouvidos. Ele não deu ouvidos àquilo que as pessoas estavam lá falando, não, vamos embora, vamos, é o Egito, agora é o Egito, é o lugar que se deve ir, é para onde se deve refugiar. Não, Isaac, fica mais um pouco aí. É isso que eu tenho com você. Ele deu ouvidos.
ele fez, ele obedeceu, ele acatou, ele se alimentou do Senhor. E ele tinha errado, falhado, ele tinha acabado de dar um desvio. Quantos aqui que tiveram uma baixa? Quantos que tiveram um desânimo? Quantos que deram ouvidos a conversas ruins, desnecessárias, que foram se envolver com a fofoca? Quantos que deram abertura, lugar à inveja? Quantos que deram passos atrás, que tiraram o pé do propósito de fé, dos projetos de conquistas? Mas não terminou, Senhor. Quantos que podem pegar agora as sementes que têm nas mãos e plantarem, se fixarem, se firmarem no Senhor, e verem, meu Deus, ainda neste ano, colheitas de 100 vezes mais, de contrariarem previsões, de contrariarem, meu Deus, as perspectivas, de contrariarem, meu Deus, os números. E eu oro para que se levante esse povo, que venha entrar nesse projeto do Senhor, o projeto Gerar, o projeto Fertilidade, o projeto, meu Deus, que neste momento tem sons alegres, mas vai ter imagens alegres, vai ter resultados alegres, vai ter, meu Pai, resultados, meu Pai, extraordinários, como só o Senhor pode proporcionar, como proporcionou ao Isaac. Eu concordo, meu Deus, com cada oração. Senhor, ouça, responda, atenda a cada clamor, por cada projeto, por cada sonho, em cada área da vida do teu povo. E eu declaro cura, eu declaro libertação, eu declaro livramento, eu declaro alívio, eu declaro salvação nas famílias, eu declaro restauração de casamentos, eu declaro, meu Pai, pessoas sendo levantadas como colunas provedoras de áreas da tua obra. Eu declaro pessoas sendo levantadas como provedoras deste projeto aqui que nós estamos na América. Eu declaro pessoas, meu Pai, assumindo posições, cargos e lugares que elas nem imaginaram assumirem, porque elas estão com o Senhor, e o Senhor vai derramar provisão, bênçãos, meu Pai, vai fazer a diferença na vida delas, para que por intermédio delas haja, meu Pai, resultados como nunca houve antes. Assim o Senhor fez com José, o presidiário, o escravo, o estrangeiro no Egito. Assim o Senhor fez por meio de Daniel, aquele jovem hebreu. O Senhor usou eles para proporcionar resultados que não se viu antes, que não se viu igual naquelas terras. Usa cada um de nós, meu Deus, que também estamos no teu projeto Gerar. O Senhor não quer, meu Pai, mais príncipes pensando como escravos. E eu declaro que cada príncipe, como foi o Isaac, que assuma o seu lugar, que saia agora e se livre, que sacuda cada poeira das coisas minúsculas, das pequenices, que aderiu, que pensou, que falou, que aceitou, que concordou, às mesas que se sentou, e que se levante no Espírito Santo, para viver os rituais certos, para plantar, meu Deus, sem se poupar, e para colher, meu Deus, como ninguém está colhendo, porque ninguém está fazendo o que cada um, meu Deus, passa a fazer e vai continuar fazendo. Abençoa o nosso povo. Eu concordo agora com cada clamor nesse projeto de conquista. E eu ligo cada oração aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.